Acaba de perder para o Bragantino por 2-1. De virada, o novo vice-líder é o time do interior paulista, o Massa Bruta. Ao meu lado, Mauro Naves, para falar sobre isso e muito mais. Palmeiras com todas as energias para o jogo de quinta-feira, semifinal de Libertadores contra o Boca, né, Mauro? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Edu. Um abraço ao fã de esportes que vai nos acompanhar. Sim, com certeza, era uma alternativa e ela foi usada. Acho que o Palmeiras até resistiu bastante, né? Estava empatando até bem no final. Ia pelo menos trazer um ponto. Era um risco. Aí a gente costuma falar risco calculado. Não, risco necessário, né? Tem que guardar energia para o jogo com o Boca. Até porque a gente vai falar depois do Boca. O Boca fez o mesmo. A diferença é que o Boca levou alguns titulares no banco e usou no segundo tempo, mas não deu tempo de salvar. E o Palmeiras não levou ninguém, tá todo mundo poupado. Só que aí perde uma chance, né? O Botafogo agradece e que pese agora, o Botafogo vai olhar pro Bragantino, né? Cada hora ele olha pro time atrás ali. É um jogo, não foi um jogo maravilhoso e tal, mas enfim, o Palmeiras sai na frente. A gente viu ali o Endrick, importante, o Endrick que mal tocou na bola na Bomboneira, né? Fez um gol daquele estilo que é difícil para ele, né? A gente vai falar mais sobre o Endrick já. Aí a gente viu o Sacha empatando de pênalti. E Eric Ramírez no apagar das luzes, como diriam os mais antigos, Mauro. Fecha a conta, a virada do Bragantino, 2-1. Mas o Bragantino que teve o tempo todo mais posse de bola, finalizou mais vezes. Esse Palmeiras jovem fez até boas jogadas, né? Vamos ver o que o Abel vai falar, que na última entrevista a gente viu tanto que ele lamentou não ter um time reserva, vamos dizer assim, mais cascudo, né? É muito jovem. E hoje os jovens até no primeiro tempo fizeram boas jogadas, complicaram um pouco a vida do Bragantino, mas em casa o Bragantino acho que é o quinto no campeonato em casa, um time que vai bem. Essa bola aí foi impressionante, né? Lucas Evangelista contra o Lomba ali acaba não conseguindo fazer o gol. E na sequência vem o gol do Endrick. Ele recebe do John, né? O primeiro tempo, em especial, foi muito bom, né, Mauro? Com 2 bolas na trave do Palmeiras e uma do Sacha para o Bragantino. No gol foram 3 finalizações para cada lado no primeiro tempo, né? Em que pese o Bragantino ter finalizado um pouquinho mais, 10 contra 7, teve muito mais posse de bola, 66 contra 44 e tal. Mas um jogo igual. Repito, assim, os meninos aí do Abel conseguiram fazer um jogo igual, poderiam ter segurado essa vantagem, mas o Bragantino mereceu o que aconteceu. Não sei se a vitória, porque ela sai só no final, muito em cima da hora, né? Mas em termos gerais, em números, etc., o Bragantino foi melhor. E aí o Abel sabe que esse time aí é um time mais do que alternativo, né? Um time muito jovem, muitos talentos aí, que o Palmeiras ainda vai aproveitar, mas precisa de tempo. Foi o que ele lamentou quando saiu da Bomboneira. A impressão que eu tive naquela entrevista em que ele não estava nada feliz, o Abel, a impressão que eu tive que era aquela coisa, Edu, puxa, se eu tenho um time mais cascudo, eu até ganho o jogo do Boca aqui, nas mexidas. Eu não tenho esse time. Aí ele manda recado para a diretoria, meio que desabafa, né? De novo e tal. E hoje ele botou esse time que ele tem. Muitos jovens, repito, que serão ainda aproveitados, mas aos poucos e precisam de tempo, né? Só que agora o Palmeiras já tem uma decisão aí contra o Boca. O Sacha cobrou bem fraquinho contra o Lomba, né? É aquela coisa, ele chutou meio, não no canto, foi mais perto do meio, mas não dava para o Lomba pegar de jeito nenhum. Aí o Lomba solta uma bola e acaba na segunda defesa se recuperando do lance. É isso, nem o Everton, os 11 titulares que saíram jogando na Bomboneira, poupados, nem no banco estavam. E aí, de novo, o gol que sacramentou a vitória do Bragantino. Agora 45 pontos, são 6 pontos de diferença para o líder Botafogo, que fecha amanhã, a rodada 25 contra o Goiás, em casa. Você olha assim, opa, o Botafogo deve ganhar esse jogo. Mas no momento você olha assim, são 6 pontos... É bem menos do que já foi, né? E aí todo mundo... Pro Botafogo, esse empate foi a melhor coisa, né, Mauro? Porque esse empate... A vitória, né? A vitória e o empate acabava dando a mesma coisa, né? Porque o Palmeiras iria para 45. Eu acho que a vitória do Palmeiras seria muito ruim pro Botafogo. É isso que eu penso. Não, sim. Agora amanhã, claro, quem tá lá em cima
pode ser que vá torcer, e deverá torcer, evidentemente, contra o Botafogo, porque ele deu uma escorregada, o que é difícil. O Botafogo que vai muito bem jogando em casa. Mas tem uma torcida muito grande a favor do Goiás na parte de baixo ali, né? Para que o Goiás não consiga, porque a gente teve hoje vitória do Santos, o Vasco perdendo, etc. Então, para os que estão lá embaixo, não é bom que o Goiás vença. Então, é um jogo muito interessante amanhã, muito interessante. E o Goiás venceu no primeiro turno jogando em casa, né? Uma das poucas derrotas do primeiro turno. Foram duas só no primeiro turno. Agora vai para o tapetinho, né? É o tapetinho. Primeiro turno foi Goiás e Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, que ele perdeu, mas fora de casa, né? É isso aí. Fora de casa Confirma o aqui o Marcel. É, exatamente. Só que agora é em casa e com este resultado do Palmeiras, independentemente do Bragantino ter dado uma encostada, mas é uma encostada menor do que seria do Palmeiras, caso ele vencesse, né? O Palmeiras ficaria mais perto. Eu acho que a pressão, que não é tão grande, eu acho que a vantagem do Botafogo ainda é muito boa, mas enfim, ficaria mais perto, tem um confronto entre eles. Pontos, né? E tem um confronto entre eles, né, depois, né? Então, pressionaria, entre aspas, um pouco mais o Botafogo, o que já não vai acontecer agora. Ô, Mauro, mas a grande questão, como diria o outro, é assim... o Boca tem os jogadores para usar e os utiliza. Ele vai com o Cavani, vai com o Barco, vai com o Medina, contra o River Plate, para tentar buscar o resultado, acaba não dando certo. O Palmeiras fez bem, você acha, de não ter os jogadores nem como opção no banco? Eu fico pensando, será que o Abel os usaria? Porque estava tudo caminhando para o 1-1. Ah, não, eu preciso vencer esse jogo aqui para encostar mais no Botafogo. Usaria quantos? 1, 2, 3, 4. O Boca usou 3, 4 e não ganhou o jogo. Então, assim, correndo riscos de repente, um deles se machucar. Teve até um gol muito bonito do Cavani, né? Que foi muito ajustado ali, o VAR anulou. Aí ainda seria um gol de empate naquele momento, mas depois acaba perdendo por mais um gol. Há 7 anos o River não vencia o Boca na Bomboneira, foi também histórico para o River. Mas eu não sei se o Abel iria usar. Eu acho que ele está focado, eu acho que ele precisa passar, ele quer, evidentemente. Imagina, será o 3º título, caso ele conquiste, de Libertadores, em 3 anos que ele está aqui. É uma coisa muito histórica para ele, para o Palmeiras, para toda a comunidade palmeirense. Então, era o risco. Dá para ganhar do Bragantino lá com esses meninos? Muito dificilmente. E foi o que acabou acontecendo. Mas até o finalzinho ali no gol do Ramiro estava 1-1. Pelo menos estava trazendo um pontinho. Não sei. O Corinthians fez isso lá no sábado. Entrou com o time todo mexido e tal. Quando foi colocar 4, 5, 6 titulares, ou 6 não, porque não dá para fazer... que já tinha, né? Já tinha o Cássio jogando e tal. Mas, enfim, quando colocou alguns titulares, não resolveu o jogo também contra o São Paulo. E correu o risco de repente, perder um ou outro. Imagina se fosse um Renato Augusto, que é tão importante para o time, para a batalha contra o Fortaleza. Então, acho que foi caso pensado do Abel e, com relação a isso, ele não deve estar chateado, não. Vamos ver como ele vai se manifestar aí, mas sobre essa opção, eu até concordo. Bom, daqui a pouquinho, Abel Ferreira, vamos ver qual vai ser o tom da entrevista coletiva, as explicações, né? Também vamos com Vinícius Nicoletti trazendo as informações direto de Bragança desta vitória do novo vice-líder Bragantino sobre o Palmeiras. Bom, na volta, a gente vai ter na quinta-feira um jogo, eu imagino, completamente diferente do que foi na Bomboneira. O Palmeiras não pode repetir o que aconteceu lá, e não vai repetir. O Palmeiras vai ser mais ofensivo. O Boca vai ser mais defensivo. O Boca vai em busca de um empatezinho para tentar garantir com o Romero ali as defesas de pênalti. Mas por que eu te pergunto? Ou aquela bola cruzada, ou um contra-ataque. Cavani finalmente vai marcar, porque agora são 10 jogos com um golzinho. Mas a tendência é essa que você está falando, o time se fechar ali atrás. E diante desse cenário que a gente imagina, os meninos, o Luiz Guilherme entra na Bomboneira, joga pouco tempo, 15, 20 minutos. O Endrick mal toca na bola. E, aliás, ele sai andando no final do jogo, na Bomboneira, sozinho. Ele fica pensando, ele vai em direção ao gol do Boca. Eu imagino que pensando, poxa, podia ter jogado mais. Com esse jogo do Bragantino, mesmo com a derrota, esses meninos podem mexer com a cabeça do Abel, de repente ganhar a posição de titular, um dos dois, Mauro? Não, acho difícil. Claro, o Abel falou de um jeito, de outro, ficou bravo, respondeu uma coisa e outra lá. Não foi um Abel que a gente gostaria de ver naquela entrevista.
Mas claramente ele não acertou ainda quem é o titular, se é que existe esse titular, me parece que ainda não existe, para o lugar do Dudu, né? Então essa dúvida, ele chegou a perguntar para um jornalista que fez a pergunta, quem que você colocaria e tal. E não é o papel do jornalista, o papel é do Abel mesmo descobrir quem que seria esse jogador. Mas ele não tem essa certeza. Mas hoje pode ter gostado de um ou outro, eu vou de Guilherme aqui, eu vou de Breno, ou vou de Hendrick. Na sua Hendrick. opinião, no time do Palmeiras, para botar uma dúvida na cabeça do Abel? Eu acho que talvez o Hendrick, para não mexer no Rony, deixar centralizado e aí colocar o Hendrick, que também prefere jogar centralizado, jogar de 9, colocar pelo lado esquerdo. Tem o Breno Lopes, que já não é tão novo, tão jovem. Acho que vai ficar entre esses dois. Mas... Olha o gol do Hendrick aí de novo. Ele tem muita vitalidade. Quando ele entra ele assim na corrida, força. é difícil parar mesmo. Ele tem muita força, muita vitalidade. E uma bola só, no mano a mano, assim, para ele correr, ele tem muita categoria, tira com tranquilidade do goleiro e faz. Talvez seja essa a opção. Apesar de que ele ficou muito tempo em campo. Hoje todos precisaram ficar mais tempo, né? Porque não tinha muito como Olha o Luiz Guilherme. Olha o Luiz Guilherme, ó. Bem, bola na trave. Ele vai bem nesse lance, bem. né? Ele traz para a perna esquerda, ele é canhoto e chuta muito bem. Não conseguiu jogar contra o Boca, né? Então, é outro nível de enfrentamento. Mas é o que eu digo, aqui né? acho que vai ser outra história. O Luiz Guilherme eu acho que promete Sim. se evoluir muito no futebol ainda. Eu boto fé. Sim, claro. Até porque o Hendrick vai pro Real, né? Então, talvez tenhamos ali mais história no Palmeiras do Luiz Guilherme do que do Hendrick nos próximos anos. Pediram até o Kevin lá, né? Porque não tinha colocado o Kevin lá também. Mas enfim, era um menino ou outro, ele colocou o Hendrick, o Guilherme e tal. Acho que é isso que você está dizendo. Ele olhando esse jogo de hoje, vai decidir entre um deles, ver quem está mais descansado. Se bem que com essa idade aí, se o jogo fosse amanhã, eles jogariam novamente, né? São muito jovens e tal. Essa eu acho que é a única dúvida, porque colocar o Arthur para o lado esquerdo, deixando o Mike ali, me parece que não funcionou nos jogos testes, né, que ele fez. Palmeiras, acho que dois gols nos últimos 6 jogos, é algo que pesa. Mas tem, por outro lado, uma defesa que conseguiu contra o Boca ficar 5 partidas consecutivas na Libertadores sem sofrer gols, o que é um recorde. Ninguém nunca conseguiu na história da Libertadores. Então, assim, é muito forte, né? Então, fechar lá atrás de novo, voltar com aquela linha muito boa e colocar... É óbvio que o comportamento de qualquer um desses meninos que tiver a felicidade de entrar, em casa será diferente. Ou o Hendrick, ou o Guilherme e tal, esses caras vão estar mais soltos, vão para cima. E o problema é assim, e pode ir para cima de um cara que costuma... Eu gosto dele, né? Às vezes criticam e tal, mas um cara de seleção peruano, advíncula, mas é um cara que chega sempre junto. Se ele pegar um cara ali toda hora no mano a mano, um menino desse que vai para o drible, corre-se o risco de complicar a vida, com cartões no advíncula e complicar a vida do Boca. Mas é o Palmeiras favorito para jogar aqui. Tem toda uma história entre o Boca. É a 4ª vez, né, que eles vão decidir algo. E essa geração de Abel Ferreira nunca passou pelo Boca no mata-mata. Isso pode acontecer pela primeira vez na quinta-feira. Não é só essa... exclusivo aqui na ESPN, no Star Plus. Não, só te dizendo que é o seguinte, não é só essa geração, não. As anteriores também não, né? Foram 3 vezes com 3 passagens do Boca. Então, assim, a do Abel é a última em 18. Nem era o Abel em 18, né? Era o Filipão. Não, nem era o Abel. Ele foi 2000, 2001, 2018. E sempre deu Boca e tal. Mas era um Boca, lógico, a camisa continua fortíssima, continua um time muito respeitado, eu pelo menos respeito muito. Quando se fala em vai começar a Libertadores, a gente já pensa Boca e River. Esse ano o River estava melhor, mas ficou pelo caminho e o Boca chegou. Então há sempre esse respeito. Mas nas decisões anteriores, acho que era um Boca mais encorpado para passar pelo Palmeiras. Eu acho que agora chegou a vez do Palmeiras quebrar essa sequência de Boca, Boca e Boca. A ver, lo que passa. Sim. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro com o novo vice-líder, o Red Bull Bragantino. Põe na tela para a gente acompanhar. Lembrando que o Botafogo encara o Goiás nesta segunda-feira para fechar a rodada 25. É muito bom não ter asteriscos. Isso né? é ótimo. Nossa, isso é ótimo. Tá todo mundo ali com o mesmo número de jogos.
Só falta esse entre Botafogo e Goiás. Tinha um jogo atrasado entre do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio, todo mundo acabou tirando esse atraso. Então, Botafogo, 51 pontos. Bragantino, novo vice-líder, foi a 45. O Grêmio, 44, mesma pontuação do Palmeiras. Flamengo, 43 é o quinto. Fluminense, 41 é o sexto. O Atlético Mineiro está ao lado do Paranaense, 40 para os dois. Fortaleza, 39. São Paulo, 34 pontos. São Paulo que bateu o Corinthians por 2-1 neste sábado. Cuiabá, 32 pontos. Cruzeiro ao lado do Corinthians, ambos com 30. O Internacional com 29.